Luiz, você está me escutando, Luiz? Está escutando? Então, beleza. Então. Luiz, você está me escutando? Está me escutando, Luiz? Está escutando agora? Pelo vídeo? Está escutando pelo vídeo? Aqui está saindo um áudio para mim. Está saindo aqui? Tá. Você quer ver? Ele aqui está baixo. Está no notebook, eu acho. Está saindo sim, pode ficar tranquilo. Ah, beleza então. Falou, valeu. Bom, já deixa transmitindo, depois edita. Tá bom? Aí faz só um corte seco. Aí faz um corte direto. Beleza? Volta lá pro... Pode fechar essa aba. Se você quiser fechar meu Gmail também agradeço. Tá vendo aqui essa barra verde do lado esquerdo? É esse botão aqui, ó. De fones. Ó. Tá vendo? Som, teste, som, som. Nessa altura tá bom. Ponta, meio e projeção. Tá? 1 e 2. 28, contei 27. O 3 ele fecha no PPT. E o 5 ele abre a ação. Tá? Então, basicamente é 2. Nossa, eu pensei que tava... 3 PPT e 5 para abertura total da sala. Peraí, deixa eu ver. 2 PPT e mesa. PPT e mesa. 2 é o que vai estar. Isso. 3 fecha no PPT e 5 abre a câmera. Tá bom? 2 padrão, 3 PPT e 5 sala. Porque, geralmente quando a professora ou o assistente apresenta, eles ficam ao lado esquerdo lá, ao lado direito nosso, ao lado do PPT. Tá? E pode deixar a luz acesa porque está aparecendo a apresentação. Beleza? Eu vou descer lá. Certo? Depois dá um corte. Fazer a apresentação de cada lado direito do PPT, pode deixar a luz acesa. Fica lá. Pode deixar porque está aparecendo a projeção. Trocou o projetor? Agora tá legal. Sair um pouco antes, né? Essa é a melhor opção. O evento acaba 1 hora, sair meio-dia e dá tempo de almoçar ainda. Porque o evento foi marcado em cima da... Já está transmitindo, na hora que vocês quiserem começar, pode começar. Ah, foi tudo tranquilo. Porque depois eu só fazer o corte do início. Ah, eu vou encher. Uma vez eu estraguei um evento. Beleza? Na hora que acabar, dá um toque que eu sou pode te ajudar.
ia fazer. Não, não. Ia fazer a minha fala, o último slide, eu já queria trazer um gancho do debate. Ótimo. Porque aí já começou a primeira parte é muito institucional, muito teórica, eu já queria fazer uma provocação, que vale. Porque a parte institucional as pessoas entram no site depois da coisa. Queria trazer alguma coisa a mais que não está no site, não está no relatório, né? Acho que é isso que é a riqueza de um debate como esse. Né? Uma palestra que eu fui hoje no São José dos Campos, o que o cara falou, eu estava no site da empresa, eu já sabia, sem se precisasse deslocar tanto. Né? Mas enfim. Podemos começar então? Isso. Tudo certo aí, Diogo? Podemos começar? Bom, boa tarde, bem-vindos ao primeiro fórum de 2014 do Laboratório de Gestão de Projeto, LGP. O tema, a gente já tratou desse tema em 2012, a gente vai voltar a tratar o tema de sustentabilidade, agora pegando a perspectiva dos indicadores de desempenho, dos sistemas de indicadores de desempenho relacionados à sustentabilidade. Né? Então, se eu quero promover sustentabilidade, de alguma forma isso tem que estar engajado nas minhas políticas e traduzido isso em termos de estratégias, metas e chegando até o nível de indicadores. Então, a ideia hoje é que a gente comece com a palestra da Sandra, que vai apresentar o trabalho dela de mestrado, em que ela fez basicamente sobre essa temática. E aí, o nosso debatedor da área de empresa vem da Promon, que é uma empresa que tem uma preocupação bastante acentuada com essa questão, e responsável ali pela área de responsabilidade social corporativa, que é o Fábio Rizeri. Então, hoje, os nossos palestrantes são a Sandra Morioka e o Fábio Rizeri, e a gente vai seguir a estrutura básica dos fóruns do LGP, que é começando com o trabalho mais acadêmico e depois a articulação com a perspectiva mais prática e o debate na sequência. Então, bem-vindos de novo aí às comunidades do LGP, e já passo rapidamente a palavra para a Sandra, para que ela comece a apresentação. Obrigada, Marli. Boa tarde a todos. Deixa eu só colocar aqui a apresentação. Então, conforme a Marli comentou, esse aqui é o resultado da minha dissertação de mestrado, que foi intitulado aqui como o desafio da integração da sustentabilidade no sistema de mensuração de desempenho corporativo. Ou seja, como que entender um pouquinho mais como que as empresas têm considerado essa questão da sustentabilidade dentro dos sistemas de mensuração de desempenho, como que elas estão medindo o seu desempenho, como que elas estão ajudando a tomar as decisões. A estrutura do trabalho, aqui em grandes linhas é essa, né? Tem uma introdução à metodologia e a parte da revisão da literatura para depois entrar nos estudos de casos que foram feitos. Então, é mais ou menos essa também a apresentação de hoje, a estrutura da apresentação de hoje. Em grandes linhas, aí, entrar no tema de mensuração de desempenho ele é interessante porque tem uma lógica aqui entre métricas, né, os indicadores em si, e as ações e decisões das empresas, para depois, a partir das ações e decisões, aí sim que vai chegar nos resultados esperados, né? Aumentar lucro, aumentar a participação no mercado e tal. Então, quando a gente está falando em sustentabilidade, em desenvolvimento sustentável, se as empresas querem chegar a essa sustentabilidade corporativa, faz muito sentido tentar investigar como que elas estão mensurando esse desempenho e para incentivar e promover iniciativas e ações e estratégias cada vez mais sustentáveis. Então, o objetivo de pesquisa, a grande questão de pesquisa foi entender como é inserida a sustentabilidade nesses sistemas de mensuração de desempenho corporativo. E, para entender um pouco melhor esse objetivo a gente dividiu em 2 objetivos específicos. Então, o que a gente vai discutir hoje, os sistemas de mensuração de desempenho em si, né?
e como que a sustentabilidade está incorporada, e também entender um pouco os trade-offs e a relação entre os indicadores de sustentabilidade. O método de pesquisa, ele tem a parte da revisão da literatura, né, que está dividida em uma parte um pouco mais geral, mais exploratória, e uma parte mais sistemática, e os estudos de casos, que tem o estudo de caso piloto e o estudo de caso multissetorial, que exploratório também. Então, dentro dos estudos de casos, foram feitos 4 estudos de casos, com 14 entrevistas. Então, os entrevistados foram o pessoal da área de sustentabilidade ou de responsabilidade social corporativa, áreas importantes da empresa, né, também gestão da inovação. Então. E, para entender um pouco mais os trade-offs entre os indicadores, alguns indicadores aqui foram selecionados, e com base nos... Esses são os indicadores que estavam mais presentes em diversos frames de indicadores de sustentabilidade, como GRI, ethos, balanço social e tal. Passando aqui rapidinho pelos conceitos, né? Quando a gente fala em sustentabilidade corporativa, é um conceito que ainda está bem exploratório, ainda está bem pouco delimitado. Então, ainda não está fechado. Tem alguns frames que ajudam, tipo o Triple Bottom Line, ajudam a entender, mas que ainda tem muita coisa para ser digerida aí pela frente. Dentro da literatura de sistemas de mensuração de desempenho, aí é uma literatura que já é um pouco mais clássica, já está um pouco mais consolidada. E quando a gente fala de mensuração de desempenho, a gente não está falando só de é uma lista de indicadores, esse e acabou. Tem todo um contexto por trás, como que esses indicadores se conversam, como que a organização monta os seus processos para conseguir chegar nesses indicadores. Então, todos esses desafios já foram bastante discutidos na literatura, e a gente tem modelos clássicos, tipo o do BSC ou o do Prisma, que ajudam a processar essas informações sobre os indicadores. E nessa discussão também, a gestão de stakeholders faz muito sentido, né? Porque a gente está falando em sustentabilidade, ou seja, é pensar não só dentro dos limites da organização, mas também fora, como que os clientes estão sendo impactados, como que os fornecedores, a comunidade em geral. Então, pensar nos stakeholders externos, internos, enfim, também é uma discussão que ajuda a estruturar a discussão de sustentabilidade dentro das empresas. E eles se conversam, claro, né? Que esses 3 grandes blocos aí de sistemas de mensuração de desempenho, sustentabilidade corporativa e gestão de stakeholders se conversam e se complementam. Na parte da revisão sistemática da literatura, foi selecionada uma amostra de artigos e analisado de diversas formas, né? Como que ou seja, para entender como que a literatura tem tratado essa história de indicadores de desempenho, de sustentabilidade. Então, também aqui a gente vê aqui um evidente crescimento de publicações nessa área, então que é uma discussão interessante que ainda está crescendo. Tem os principais journals, os artigos mais citados. Aqui tem uma distribuição aqui entre os pilares da sustentabilidade, pensando no Triple Bottom Line, né? Econômico, ambiental e social, como que tem sido a distribuição. E é evidente que a parte ambiental, dentro da questão de sustentabilidade, ainda tem sido a que mais tem sido abordado, né? Que seria esse roxinho e o vermelhinho. Então, dentro dessa análise sistemática da literatura, a gente consegue também montar redes de relacionamento. Então, quais são os principais grupos de autores que estão falando sobre o tema? E aí, agrupando eles, né, tem alguns que têm uma abordagem mais econômica, outros mais ambiental, social, ou então uma questão mais de gestão e de sustentabilidade. Então, aí dá para ir entendendo como que a literatura tem tratado. Organizando também a literatura agora na análise de conteúdo, dá para investigar mais a fundo quais são os indicadores e para que eles servem, ou como que esses indicadores se relacionam, se é positivo, negativa a correlação,
como que eu operacionalizo um sistema, como que eu levanto os indicadores, escolho e tal, e como que o sistema se relaciona com o resto da organização, dentro da gestão, do supply chain. Então, a literatura aborda de diversas formas essa questão. Agora, entrando um pouquinho nos casos, foi feito um estudo de caso piloto e 4 estudos de casos multissetoriais, né, em diversos setores. O estudo de caso piloto foi assim, bem preliminar, só para entender como que a empresa vê isso, para também a gente ganhar um pouco mais de maturidade no tema, tal. Então, algumas questões já foram aparecendo, né? A empresa ela é matricial, então ela está acostumada a trabalhar com projetos multidisciplinares, ela entende a importância da sustentabilidade para o impacto do negócio dela, afinal, ela é uma empresa de agronegócio, né? E aí, entrando agora nos casos que eu estudei um pouco mais a fundo, a gente focou aqui em, né, uma empresa de soluções tecnológicas, né, para grandes cidades e tal, uma empresa de projetos de engenharia, uma de cosméticos e uma química e petroquímica. Então, são todos esses setores, a questão da sustentabilidade corporativa tem sido bastante relevante. E a pesquisa, né, foram feitas entrevistas semi-estruturadas, pensando nesses 3 grandes blocos, né, o que o respondente entende como sustentabilidade na empresa em que ele está, como que é feito esse sistema de mensuração de desempenho de sustentabilidade e os trade-offs entre os indicadores. Entrando, então, no conceito, no primeiro bloquinho aqui, né, de conceito de sustentabilidade na empresa, algumas mensagens foram se repetindo nas falas dos entrevistados, como, por exemplo, o aspecto temporal. Quando a gente está falando de sustentabilidade, sim, estamos falando não só do presente, mas do longo prazo. A gente também está falando de multi-stakeholders, né? Que não adianta só ficar olhando para... Teste. Que não adianta, tem que olhar também fora dos limites da empresa. Então, tem que ter um diálogo das partes interessadas e tal. E também que a sustentabilidade e toda essa discussão de desenvolvimento sustentável, ela tem que estar ligada diretamente com o negócio. Então, não adianta você fazer uma superação de sustentabilidade, mas se ela não estiver integrada naquilo que a empresa nasceu para fazer, a chance daquilo ir morrendo ou de você perder uma oportunidade de conseguir fazer alguma coisa que realmente contribua para a empresa e para a sociedade, o negócio vai perdendo força. Então, é fundamental estar aqui ligado no negócio da empresa em si. Então, é justamente para começar a tirar essa ideia de que sustentabilidade é ir lá, abraçar a árvore, dar as mãos, não fazer uma canta de roda, não é, né? Tem coisas muito mais profundas por trás. E aí, entrando agora nos sistemas de mensuração de desempenho, ou seja, como que as empresas podem considerar a sustentabilidade para o seu negócio, para gerir o seu negócio, a gente tem essa abordagem de ter um sistema para mensurar o desempenho de uma área específica. Então, você pega, como que você vai avaliar a área de qualidade de uma empresa? Pega essa área e ele tem, né, os sistemas, os indicadores e como que ela mede o desempenho daquela área, se ela está indo bem ou não. E aí dá para inserir os indicadores de sustentabilidade. Ou então, você pode inserir esses indicadores de sustentabilidade quando você vai medir o desempenho individual do cara, que é basicamente a bonificação e como que o indivíduo em si é avaliado. Outra forma, que é a mais comum, de pensar em indicadores de sustentabilidade é dentro dos relatórios. Isso, claro, também se mantém. E outra forma também bem interessante de incluir a sustentabilidade no negócio é pensando na sustentabilidade para avaliar o projeto,
propostas de projeto ou projetos de inovação que você vai escolher para a sua carteira de projetos. Então, isso é outra questão que surgiu nas entrevistas, que foi bem interessante. E aí, teve uma... Na lista, eu levei, né, alguns indicadores para os entrevistados, para eles falarem qual que é mais importante. E aí a gente foi discutindo. Eu falei para eles que não tem uma resposta certa, né, de esse é mais importante sempre, ou esse é menos importante. Que então a gente foi discutindo, mas que mais importante ainda seria os drivers, né? Por que aquele é mais importante que outros? E aí, mais uma vez, algumas mensagens foram se repetindo. Então, tem a questão do pré-requisito. Receita líquida é importante? É claro que é importante. Sem pagar as minhas contas, sem pagar meus funcionários, a gente não consegue ir para frente. Então, ele é um pré-requisito. Tem a maturidade da questão. Então, fatores ligados à cultura e à histórico organizacional tendem a estar mais enraizados na empresa. Então, elas costumam estar mais evidentes, mais na cabeça dos entrevistados. Ou então, o indicador, né, a questão, ela está bem ligada com a estratégia corporativa ou com a bonificação do cara. Então, ele fala, isso é importante para a minha empresa e é importante porque cai no meu bônus. Então, também foi priorizado nessas questões. E também não foi tão priorizado algumas questões que não foram levantadas como isso é urgente ou isso é crítico. A gente não tem nenhuma grande reclamação sobre isso, isso aqui é importante, mas não está tão urgente. Então, isso foi menos priorizado. Porque, na verdade, o que os entrevistados falaram é que todos esses indicadores que eu levei são importantes para a empresa. Claro que são, né? Então, por isso que a gente está falando de importância relativa, né? Todos são importantes, mas um acaba tendo uma prioridade um pouco maior que outros. E também que foi uma surpresa aí para as entrevistas, foram que alguns dos entrevistados falaram que esse tipo de ranqueamento assim, não é uma pergunta que faça muito sentido. Que sim, esse indicador é importante, ou esse outro indicador é importante, mas tem situações que o outro vai ser mais. Ou vai passar o tempo e isso não vai ser tão importante. Ou, enfim, é uma questão que para eles, para todos os entrevistados, foi difícil de fazer, mas para 2 deles falaram não é possível. Então, com isso, com o estudo, a gente consegue chegar a diversas conclusões, né? Aqui eu coloquei algumas, só para resumir, que uma das limitações do estudo que acho que é importante falar é que a gente está falando de entrevistas e de percepções. A gente vai acabar tendo, isso não vai ter jeito, o viés do entrevistado e do juízo de valor do entrevistado. Ele vai preferir falar, criar uma imagem da empresa que, enfim, que é difícil, que nem sempre a gente consegue verificar depois em evidências concretas, tal. Então a gente está sempre tendo o filtro do entrevistado, né? A percepção dele da empresa e do mundo. E que sim, as empresas têm já têm utilizado os sistemas de mensuração de desempenho delas para ajudar a suportar a sustentabilidade corporativa. Então, isso tem sido uma questão que eles estão pensando, está em pauta para as empresas, mas também ainda tem diversos desafios para serem considerados aí, que ainda está para amadurecer essa discussão. Então, uma dica, uma ajuda, é consultar essa literatura de sistemas de mensuração de desempenho que já estão bem consolidadas, que já tem várias dicas, várias formas de ajudar a montar esses sistemas, como, por exemplo, o modelo do Prisma, né, considerando não só a satisfação, mas também a contribuição de cada um dos stakeholders, as estratégias, processos e competências do negócio, que são questões fundamentais para você montar um sistema que faça sentido para a empresa e para a sustentabilidade, né? Também tem uma dificuldade de entender a relação de causa e consequência desses indicadores, ou de
quantificar, essa também questão apareceu bastante nas entrevistas, como quantificar benefícios socioambientais, né? Os ambientais ainda a gente consegue ter alguns indicadores um pouco mais quantitativos, mas para os sociais ainda a questão, né, precisa de um pouco mais de estudo, que eu acho que a academia pode ajudar muito em parceria com as empresas, e para justamente explorar esse aspecto social da sustentabilidade. E também eu acho que é bem importante essa parceria das empresas com a universidade, que é para estudar e conseguir desenvolver ferramentas e soluções factíveis para a sustentabilidade, né, pensando no triple bottom line mesmo, para que e tomar cuidado para a sustentabilidade não virar uma vala comum, que foi uma das falas dos entrevistados também, que aí a sustentabilidade perde sentido, né? Você fala, a empresa é sustentável, esse projeto é sustentável, enfim. Mas o que é isso na realidade? Ou como que eu transmito isso para o dia a dia das empresas e do negócio? Então, eu acho que essa questão aqui ela é bem importante, e acho que a gente está... esse fórum é um exemplo de tentar não se tornar uma vala comum, né, de fazer um negócio acontecer de verdade, e eu acho que é uma oportunidade bem interessante aí para novos conhecimentos. Então, agradeço aí a atenção de todos. Mais tarde a gente tem o debate, certo? Boa tarde. Eu vou sofrer um pouco porque eu sou filho de italiano, então tem que mexer bastante os braços, que o microfone impede um pouco a limitação. Primeiramente, queria agradecer a Marli pela oportunidade, dizer que é um momento de muita alegria essa troca de conhecimentos. A minha formação toda de humanas, eu acho super interessante uma pessoa de humanas estar dentro da Poli falando de um tema de sustentabilidade, porque é um tema multidisciplinar, e aonde a gente vê a necessidade muito grande como a Sandra colocou, do diálogo entre empresa e academia, mas também, principalmente, do intercâmbio entre conhecimentos que são complementares. Então, acho que não tem nenhum conhecimento que é mais valioso que o outro. Eu acho que a complementariedade que vai fazer a diferença. Eu dividi a minha apresentação. Eu vou falar rapidamente, até comentei com a Sandra e com a Marli, sobre o que é a Promon, sobre o que é a Promon Engenharia, sobre o que é a sustentabilidade dentro da Promon. Vou passar bem rapidamente, porque eu acho que um momento como esse é um momento muito rico para a gente trocar informações e colocar os desafios que a Sandra colocou e os desafios que a gente vive no dia a dia das empresas. Hoje, a Promon é um grupo que trabalha basicamente em projetos de infraestrutura, em projetos de engenharia e comunicação, tecnologias de comunicação. Hoje a gente tem atuação em mais de 40 países, mais de 200 clientes, a receita em 2012 foi de 2 bilhões. É uma empresa de engenharia que foi fundada na década de 60, então acho que só aqui já tem todos os méritos para quem estudou um pouco a área. E o setor de infraestrutura nas últimas décadas sabe que é um grande desafio uma empresa estar tanto tempo no mercado e estar bastante vigorosa ainda. E um detalhe super importante, até para aqueles que gostariam de atuar na Promon, a Promon tem um modelo acionário bem diferente, onde os funcionários são os únicos acionistas, e a gente que, por causa desse modelo, nós que elegemos todo o quadro diretivo da Promon. Todos os funcionários que são acionistas elegem tanto o presidente como o quadro diretivo. Uma eleição muito parecida com nós vamos ter agora em novembro, bem interessante. Como eu falei, a Promon agora é um grupo bem diverso. Tem a Promon Engenharia, que eu acho que é a empresa mais
Promon Meio Ambiente, que até faz todo sentido comentar que a Promon adquiriu 3 empresas que fazem serviços ambientais de Belo Horizonte, e isso, mais do que palavras, mais do que discurso e mais do que carta de princípios, demonstra o interesse genuíno da empresa em desenvolver ações de sustentabilidade. Tem um fundo de investimento em infraestrutura, o P2, tem a Trópico, a Promon Logicards, que trabalha com tecnologia da informação e comunicação, e a mais nova, a caçula, é a Promon Intelligence, que trabalha com consultoria estratégica e tecnológica. Só para situar vocês, eu fico dentro da caixinha da Promon Engenharia, mas como a sustentabilidade na Promon é corporativa, eu atuo na Promon Engenharia, mas eu presto uma espécie de serviço de consultoria para as demais empresas nesse tema. Falando um pouco mais da Promon Engenharia, hoje nós somos um pouco mais de 800 profissionais, mais de 80 profissionais são PMI, 30 profissionais são certificados em gerenciamento de projetos e 75 profissionais, mais ou menos, são 75 profissionais são formados em MBA em gerenciamento de projetos. Então, é uma empresa altamente técnica, altamente especializada, que tem cerca de 85% do seu público interno graduado, pós-graduado, tem muitos mestrandos e doutores. E, se eu não me engano, acho que 92% são engenheiros, e eu consigo sobreviver lá, mesmo sem ser engenheiro. E uma coisa até interessante para comentar, eu sou formado em comunicação social, fiz 3 especializações, incluindo um MBA em sustentabilidade, e não vou negar para vocês que quando eu entrei na Promon eu fiquei um pouco ressabiado, né? Mas hoje eu vejo todo o ganho que a área de sustentabilidade tem com a presença dos engenheiros, a questão do pragmatismo, que eu acho que é muito necessário, que é uma coisa que a gente vê muito, até um termo bastante utilizado, que sustentabilidade é muito blá blá blá. Eu acho que um pouco o tema desse assunto de hoje, que é indicadores, tende a quebrar um pouco esse estereótipo que existe. Os mercados de atuação da Promon são todos ligados à infraestrutura, então tem energia elétrica, o caso mais expressivo da energia elétrica, a Promon participou do projeto da usina de Itaipu, indústrias de processo e manufatura, que vai desde carros, bebidas, indústria de alimentos, infraestrutura e edificações especiais, o Memorial da América Latina também foi um projeto da Promon, meio ambiente, que eu, como eu disse anteriormente, a Promon adquiriu uma empresa que presta serviços de meio ambiente, mineração e metalurgia, a Vale, Votorantim, Gerdau, são os nossos principais clientes. Óleo e gás, que na verdade foi aonde surgiu a Promon na década de 60, para fazer o primeiro projeto da Petrobras, uma refinaria no Brasil. E químico petroquímica, a Promon já teve uma atuação muito grande nesse mercado e hoje ainda tem uma presença considerável. Aqui são os 2 modelos de serviço da Promon, de negócios, serviços profissionais, que é uma espécie de consultoria técnica, e soluções integradas, que é EPC, EPCM e aliança. Esses são os 2 modelos principais nos mercados que eu acabei de comentar. Eu estou destacando bastante os negócios e a configuração da Promon, porque sustentabilidade e negócios dentro da Promon é uma coisa que tem que estar intimamente ligada. Como a Sandra colocou bem, quanto mais afastado você coloca a sustentabilidade dos negócios, mais ela é um puxadinho. Um puxadinho, com todo o respeito, na hora que a coisa é para valer, acaba sendo deixada de lado. Então, colocar os negócios da Promon e colocar onde a sustentabilidade faz sentido para eles, eu acho que é importantíssimo. E colocar esse valor, esse catavento, é o mapa do planejamento estratégico da Promon. E eu gostaria de ressaltar que o tema sociedade e meio ambiente, como é o termo que nós usamos dentro da Promon, faz parte do mapa estratégico da Promon. No mesmo tamanho e importância de cultura organizacional, portfólio de negócios, desempenho econômico, parceiros e
fornecedores e clientes, que está, não por acaso, bem coladinho nos clientes, para demonstrar para os profissionais que estão lá que isso é levado a sério lá dentro. Aqui tem o termo, ou a visão da empresa sobre sustentabilidade, e eu vou dizer para vocês, acho que nada melhor do que dizer isso na Poli, uma fala do nosso presidente. Ele fala que a boa engenharia, ela é sustentável por definição. Então, ele pragmatiza engenheireza, eu acho que nesse caso é muito, muito válido. Então, não tenho muito o que falar de sustentabilidade. A boa engenharia é sustentável, porque ela economiza nos recursos, ela diminui os resíduos, tem um impacto bastante diminuído. Eu acho que é isso o que na Promon a sustentabilidade é vinculada, na excelência em tudo que ela faz. Por fazer parte do planejamento estratégico da empresa, a sustentabilidade está presente na estratégia, nos processos, nos programas, nos sistemas de medição, que é onde o assunto que a gente está discutindo hoje, e tem muito a ver com pessoas e cultura. Vou até aproveitar uma fala da Sandra, que ela comentou que uma das limitações do estudo dela é o juízo de valor das empresas, das pessoas que estão dentro da empresa. E isso já me dá um primeiro gancho para fazer uma provocação. Quando a gente fala de indicadores, independente de que indicadores são, a gente precisa, antes de ter os indicadores, ter uma percepção clara e objetiva do que a gente está falando. Então, às vezes eu visito algumas empresas, tenho contato com outros profissionais que têm indicadores muito interessantes. Mas não adianta ter indicadores muito interessantes se a empresa não sabe qual o posicionamento dela sobre sustentabilidade. Na verdade, a sustentabilidade está na cabeça de cada diretor e uma visão é bem diferente da outra. Então, eu acho que o primeiro passo importante nesse caso é a empresa entender o que é sustentabilidade para ela, qual o impacto que isso tem nos negócios dela, para depois sim ter um sistema de medição. Porque não, o que acontece muito, as pessoas medem, não sabem por que medem, não tem metas, e isso acaba não avançando no processo. A Promon, como a Sandra colocou, ela tem o seu sistema de mensuração dos indicadores de sustentabilidade no Ethos, nos indicadores Ethos, no GRI, e tem o sustentômetro, que é uma cria interna nossa, que é uma ferramenta que, quando chega uma proposta para a Promon, independente se é uma mina, se é um porto, se é uma rodovia, é feito um questionário para saber se aquela proposta ela tem um cunho sustentável ou não. E quero deixar claro que ela não é eliminatória. Ela é apenas um mapeamento para saber se aquele projeto faz sentido para os valores e as crenças da Promon. Ela é eliminatória quando esse projeto realmente for altamente impactante. Mas o especial dessa ferramenta é o exercício dos gestores de entender o quanto que a empresa leva em consideração esse tema na hora de fechar os negócios. Porque tem muitas empresas que têm esse tema muito explícito no site, em programas, em comerciais, mas eu costumo dizer, e eu já estou há 12 anos nessa área, que a gente vê realmente aonde está a legitimidade daquele tema nessa hora, na hora de fechar um negócio. E aqui eu queria trazer uma reflexão para aquecer o debate. Eu trouxe um caso, que eu coloquei o nome da empresa, porque é público, então aqui não tem nada de demais. Vou ler aqui
reconhecida por 19 prêmios de excelência socioambiental. Era líder disparada em termos de transparência no setor, com um dos melhores relatórios de sustentabilidade desde 2006, avaliada por organizações como a GRI, da qual a Promon faz parte, e a Contabilidade. Em 20 de abril, uma explosão na plataforma da empresa no Golfo do México matou 11 trabalhadores e deu início a um vazamento de milhões de litros de petróleo que só seria controlado meses depois. Eu acho que todo mundo lembra disso, que ganhou uma repercussão muito grande na mídia. Até aquele dia 20 de abril, a BP era finalista de um prêmio concedido pelo governo americano às melhores práticas de segurança e prevenção de poluição. No dia 21, ela deixou de ser finalista por motivos óbvios. E aqui eu não estou, seria até antiético da minha parte, condenar ou criticar a BP. Meu intuito aqui não é esse. O meu intuito é dizer que a BP é uma empresa séria, que teve os seus relatórios de sustentabilidade premiados, ganhou 19 prêmios, e isso até abril. Então, de janeiro a abril, ganhou 19 prêmios naquele ano, que é um número considerável. E aconteceu o que aconteceu. E qual é a minha reflexão? O que acontece quando os melhores parâmetros e métricas do mundo da sustentabilidade, como é o caso da BP, não são capazes de detectar um acontecimento como esse? Fiquei pensando muito sobre isso, porque a empresa na qual eu trabalho tem essas mesmas métricas. E será que nós corremos os mesmos riscos que a BP correu? E aí me veio algumas questões. Será que nós estamos medindo realmente o que é significativo no tema da sustentabilidade? Será que quando medimos, nós tratamos o que medimos? Para qual caminho esses indicadores vão nos levar? Eu preencho o relatório da GRI há cerca de 4 anos. E tem muitos indicadores ali que eu meço, mas, para ser sincero, eu não sei o que fazer com eles. Então, eu estou aqui nesse debate para colocar que as empresas, elas não têm resposta para tudo. Muito pelo contrário. Quando a gente fala desse tema de sustentabilidade, a gente tem muito mais perguntas do que respostas. E o que eu gostaria de provocá-los agora é que eu acho que a gente tem que fazer menos, a gente tem que buscar menos respostas e procurar novas perguntas. Porque as perguntas que nós estamos fazendo hoje não estão satisfazendo as nossas necessidades. Hoje, e me preocupa muito, muitas empresas se basearem nesses indicadores, se basearem em prêmios para se dizer que é uma empresa sustentável. Esse caso aqui demonstra para nós que não é bem isso. E aí um outro pensamento que me veio é que esses indicadores de sustentabilidade, eles precisam estar vinculados aos indicadores de desempenho econômico da empresa. De novo, quanto mais esses indicadores de sustentabilidade ficar restritos só à área de sustentabilidade, pode ocorrer mais desses acontecimentos trágicos aí. Eu acredito que, da mesma forma que as empresas mapeiam o OPEX, CAPEX e todos os outros X que existem por aí, e com a maneira bem articulada que eles acompanham, eles deveriam acompanhar também os temas de sustentabilidade que fazem sentido para a empresa deles. Antes de vir aqui, eu vim de São José dos Campos, eu fiquei contando no caminho quantos relatórios eu preencho por ano de indicadores. São 9. 9 indicadores. Ethos, GRI,
guia exame de sustentabilidade, às vezes o EASY e todos os outros indicadores. Eu acho que chegou a hora a gente parar de apertar o controle automático e começar a analisar o quanto que aqueles indicadores são significativos para nós. Bem, essa já queria aquecer o debate. Eu não sei como que eu sou. Então tá. Queria agradecer novamente pela oportunidade de trocar e dizer, por último, que todas essas questões que eu coloquei, de novo, não tenho a solução, poucas empresas têm, e eu acho que tem uma contribuição muito grande da academia de nos ajudar a achar essas soluções. Por isso que eu fico muito contente pela oportunidade. Obrigada, Marli. Bom, gente, vamos já direto começar o debate. Eu, como estou no meio, sempre tenho a vantagem, né? Eu acho que a gente faz um gancho muito interessante entre o trabalho da Sandra e a experiência e as provocações do Fábio. Primeiro, eu acho que boa parte... se a gente fizer uma trajetória, sustentabilidade tinha um conceito de uma empresa longeva. O que é uma empresa longeva? Consegue prospectar uma visão de futuro, se alinhar a ela e buscá-la. Se a gente pensar numa empresa longeva hoje, ela tem que pensar no triple bottom line. Então, o conceito de sustentabilidade no sentido de alguém que consegue prospectar bem o futuro e traçar um plano que seja alinhado a esse futuro é fundamental. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, tem essa questão temporal, mas tem também, na perspectiva organizacional, tem a perspectiva de você prospectar uma visão de futuro e se alinhar a ela. E se alinhar é o quê? Traçar um plano estratégico e converter esse plano, né, quebrar ele nos vários níveis de abstração que chega num sistema de Performance Measure System, né, num sistema de indicadores de desempenho. Eu acho que a grande contribuição que o Laboratório de Gestão de Projeto e a área de Engenharia de Produção pode dar para a questão de sustentabilidade é que a gente consegue casar perspectivas diferentes. O que acontece? Toda a literatura e os indicadores que você mencionou, eles vêm da área de sustentabilidade. Começaram primeiro com o pessoal de ambiental, que teve uma vantagem muito grande de ter começado antes do pessoal que se preocupava na perspectiva social, embora a discussão do triple bottom line tenha posto essas duas dimensões quase que na mesma época, o pessoal que eu digo são as comunidades de pesquisa, de profissionais que se preocupam com essa temática, análise de ciclo de vida, chegaram até em soluções normativas há mais de 2 décadas. Então, eles colocaram mais trabalho e mais esforço para transformar isso numa metodologia real. No ambiente social, ainda está um pouquinho mais atrasado, né? A gente não tem esse nível de maturidade ainda. Esses relatórios, eles vieram muito dessa área e beberam um pouco numa área que convive com as empresas, com a viabilização de planos estratégicos, que é a área de performance na área de gestão de operações. Ou seja, as empresas têm sistemas bastante sofisticados de transformar sua estratégia em ação. Que são os mapas estratégicos, seja o modelo que eu use. Eu uso o modelo da Harvard de Performance Measure System, eu uso o Balance Scorecard, eu uso o modelo europeu, o Prisma. São modelos que estão aí há muitas décadas e que procuram articular e transformar a estratégia em ação por perspectivas diferentes, dimensões diferentes, mas a ideia é articular, linkar. Então, a ideia sempre, quando eu falo sistema, é porque tem ação e reação, causa e efeito. Essa relação de trade-offs que a Sandra comentou tão fortemente. O que a gente vê é que ainda, inclusive nos casos, na pesquisa da Sandra, é que ainda existe uma dissociação entre os indicadores de sustentabilidade e o mapa estratégico. Isso cria naturalmente um desalinhamento. Porque se
se a sustentabilidade, o triple bottom line, é uma perspectiva, é uma visão de futuro, ele tem que estar linkado. Então, é claro que aquele ranking que a Sandra mostrou, ética está lá no alto, isso também muda temporalmente, porque num dado momento de evolução de uma empresa, eu posso estar precisando investir muito mais. Eu acabei de passar num processo de compliance feio. Eu sou uma empresa que tem uma tradição, bons indicadores de sustentabilidade no ambiente que a gente tem sofrido um pouco aqui em São Paulo, por isso que me veio a ideia, no ambiente, na questão ambiental, por exemplo, mas a questão ética, a questão do compliance, a questão das taxas, etc., e dos cartéis, isso está ruim. Então, eu preciso fomentar isso na minha organização. Num dado momento, isso passa a ser o critério número 1, porque provavelmente os meus processos, a minha estratégia está falhando aí. Então, ao longo do tempo, todo plano de indicadores tem que estar linkado e eu tenho que estar pensando em ação e reação para manter o rumo. Enquanto os indicadores de desempenho forem uma lista de indicadores isolados, em que eu vou falar, esse é bom, tudo é bom, se tudo é bom, eu não estou fazendo assim, eu não estou analisando de forma interligada, porque, é claro, um ajuda o outro, a relação entre dois indicadores pode ser ganha-ganha, mas tem indicadores que não têm essa relação ganha-ganha. E se eu não vejo num compromisso maior dentro de um mapa integrado, com a estratégia econômica também, isso provavelmente vai sofrer. Então, eu acho que um momento importante, que foi o esforço da Sandra em tentar conversar com as empresas e ver como é que isso está sendo feito, e tentar integrar esse mundo dos mapas estratégicos, que são linkados com ação e reação, planos articulados, com esse mundo de relatórios de desempenho, que funcionam meio como balanços, né, como fotografias do esforço anual da empresa no sentido da sustentabilidade. Como é que eu ligo isso? Como é que eu coloco esses vários indicadores e articulo eles dentro de um sistema maior? Então, eu queria colocar jogar de vocês, se você, principalmente para o Fábio, se você, essa provocação que você fez ainda de sentir que a gente, eu faço ethos, eu faço GRI, mas ainda a falta de articulação de uma maneira mais sistêmica disso, de enxergar esse todo e de enxergar isso, os trade-offs ao longo do tempo, e para a Sandra trazer de novo essa discussão nos 5 casos e ver o quanto isso ainda é separado na realidade aí que você estudou. Olha, Marli, a primeira coisa que eu queria dizer eu considero os indicadores como um termômetro, mas muita gente considera os indicadores como um remédio. E aí que o negócio começa a desandar. Um outro aspecto que você colocou, quando você pega um GRI ou ethos, eles têm um valor agregado muito grande, mas perde o valor quando você preenche o ethos, preenche o GRI e não olha para a estratégia de negócio da sua empresa. Aí que a coisa começa a ter essa desarticulação que você comentou. Eu acho que o GRI, o ethos, ou todos os outros indicadores que a gente responde no dia a dia, eles são como uma televisão, que você pode utilizar ela bem, colocar no canal Cultura, ou você pode colocar no canal para assistir Big Brother, sei lá. Tomara que ninguém goste de Big Brother aqui, não tenho nada contra, mas eu não gosto. Então, os indicadores, eles vão ser bom ou ruim para a sua empresa da maneira como você encara eles. Hoje, na Promon, a gente olha a estratégia da empresa, aonde a empresa quer caminhar, quais são os seus negócios, e com essa lente a gente olha para os indicadores do ethos, do GRI, e aí a coisa começa a fazer sentido. Agora, responder os indicadores só por responder, aí você manda para o ethos, manda para o GRI, sai o relatório de sustentabilidade, aí quando o stakeholders seu for ler, não vai ver o que é mais significativo para os seus negócios. E aí cai em descrédito. Eu já faço relatório de sustentabilidade já há alguns anos. Em algumas empresas que eu passei, eu acho que eu era a única pessoa, uma das poucas pessoas que lia. E aí eu perguntei para um público bem interessante, analista de investimento. Aí eu perguntei para eles, vocês olham os relatórios? Eu falei assim, olha, Fábio, os relatórios só têm o lado bom da empresa.
e eu sou pago para ver os riscos que aquela empresa vai trazer para o meu investidor que está me dando dinheiro para avaliar se aquele é um bom negócio ou não. Como é uma história de carochinha, como foi um que me disse, eu falei, eu não olho. É igual eu perguntar para você, ou perguntar para sua mãe se você é gente boa ou não. Se não tiver nenhum problema de família, sua mãe vai te elogiar muito, mas qual o crédito, qual a legitimidade, qual a credibilidade que isso vai ter? Né? Obrigada, Fábio. Essa questão de associar a sustentabilidade para o negócio, de fato, é bem fundamental para a coisa funcionar, né? Para os esforços fazerem sentido e realmente conseguir potencializar ações alinhadas para o desenvolvimento sustentável. Um dos casos que eu fui, a pessoa estava contando que realmente eles estão tentando fazer um negócio bem casado de estratégia e colocar os indicadores e os princípios, desdobrar para cada uma das áreas, qual que é a contribuição de cada uma das áreas para aqueles indicadores, inclusive nas reuniões de discussão de grupo de produto. Então, está lá o desempenho do produto. Vendeu um monte, foi bem esse grupo de produto, não sei o quê, mas aí estava lá o cara também de emissão de carbono. Então, ele falava, olha, beleza, a gente vendeu mais, mas também teve esse impacto na emissão de carbono, e a gente aumentou, porque aumentou a logística, blá, 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 blá. E o que ele falou isso é um esforço que a gente ainda está começando. Eles estão tentando aprender como que faz essa relação de causa e consequência de indicadores que eles estão acostumados a ver mais os indicadores de receita mesmo. Receita, custo e vamos embora. E tentar integrar essa discussão com outros indicadores que não são tão imediatos e tão fáceis de associar. E o que eu vejo também, o que eu vi nas empresas foi realmente um esforço. Eu conversei mais com a média gerência, né? Então, são pessoas e mais focadas na área de sustentabilidade mesmo e tal. E aí eu vejo um esforço deles de tentar, de querer mostrar para a empresa que essa questão de sustentabilidade é importante e precisa mostrar para todo mundo, tanto para quem está, para os que estão abaixo, né, para quem está na parte mais operacional, quanto às vezes também para os diretores. Então, fala, olha, isso é importante. Aí o cara vai perguntar, o diretorzão vai falar, mas por que isso é importante? Aí o cara tem que trazer um indicador ou conseguir convencer, mas isso em números, o que isso quer dizer? Que a população está mais feliz, sei lá eu. O que isso impacta para o meu negócio, para o valor da minha empresa? Então, tem um esforço aí, acho que para cima e para baixo, né, na hierarquia. E eu acho que esses estudos, a parte de indicadores pode ajudar muito nessa questão de concretizar e tangibilizar esses esforços de sustentabilidade que são tão importantes, né? Só queria, antes de passar para a plateia, calma, fazer mais uma provocação, que tem a ver com a tua provocação. Na literatura de gestão de operações, estratégia, a gente fala muito de critérios qualificadores e ganhadores de pedido, né? Tem algumas coisas que uma empresa que se pressupõe sustentável, elas são critérios qualificadores. Então, uma empresa que se pressupõe sustentável, ela não pode ter um fornecedor com trabalho escravo lá na ponta dela. Isso é qualificador. Né? Eu acho que no momento que você acha um trabalho escravo na ponta da tua cadeia de suprimento, em algum momento o teu sistema de seleção de fornecedores não está legal. Uma empresa que se pretende sustentável, ela não pode causar um dano ambiental que vai demorar 100 anos para ser restaurado. Ou seja, maior do que o seu valor acionário, você não pode causar um dano dessa. Então, acho que tem alguns critérios qualificadores que o sistema normativo, né, inclusive de legislação dos vários países, uns melhores, outros piores, né, mas esses critérios qualificadores, eu acho que são condições sine qua non. Então, isso tira um pouquinho do discurso vão. Porque se você tem uma empresa que está para ser premiada e lá na ponta vem um escândalo de trabalho escravo, o discurso é vão. Né? Falhou o gestor da cadeia de suprimento? Falhou, mas em algum momento
em converter a estratégia em ação, passando pelos seus stakeholders internos, essa comunicação não funcionou bem. Então, ele pode estar num status até interessante em termos de marketing e mídia com relação à sustentabilidade, mas, naquele momento, todo esse esforço é solapado. Pode ter um grupo de stakeholders internos que solapou esse esforço mais amplo, mas, de qualquer jeito, isso tem que ser resgatado. Isso é uma ferida que, pensando nas tensões de sustentabilidade, não pode ser acomodada. Agora, passando essa questão mais qualificadora, que eu acho que está ligado com questões mais amplas, né, do que a sociedade espera e que se traduz em leis e as normas técnicas e tudo mais, o resto é alinhamento estratégico. Então, tem empresa que talvez a cara de sustentabilidade seja muito mais ambiental, outras talvez seja muito mais social. Será que as empresas de serviço vão muito mais para o lado social da sustentabilidade, as de manufatura mais para o ambiental? Será que vai haver desequilíbrio? Porque aí a gente está trabalhando no que a gente chama de estratégia, que é singular. Estratégia é singular. Se a estratégia da Pomon foi igual à estratégia, né, da Transpetro, né, que tem um funcionário aqui da Transpetro, não está certo, porque são duas empresas díspares, competências díspares, com visões de futuro díspares, tem que ser diferente. Então, aí, a partir desse ponto mínimo, a cara de sustentabilidade vai variar, e tem que variar, porque se for, de fato, alinhado com a estratégia, vai ser diferente de organização para organização. E tem que ser, sim, vista essa tensão que existe. Não dá para ser sustentável, econômico, ambiental. Assim, dá para ter isso como perspectiva de futuro, mas no dia a dia as empresas vão enfrentar vários trade-offs que têm que ser colocados na mesa. E esses trade-offs vão ser enfrentados de acordo com a estratégia. Então, eu queria saber se você concorda com essa distinção, né, em alguns aspectos qualificadores, que acho que vem aí ao encontro do teu desafio e dessa questão mais que cada um pode ter uma cara mais específica e falar um pouquinho da Promon. Eu vejo, Marli, você falou de trabalho escravo na cadeia de fornecedores, né? Quando eu vejo os indicadores que possam medir esse tipo de coisa, acho que a gente tem que ter um olhar mais sistêmico, né? Você desqualifica um fornecedor lá da ponta porque ele tem trabalho escravo, mas, ao mesmo tempo, a sua área comercial estrangula ele para ele fazer uma proposta para você a mais barata possível, e para ele se tornar competitivo, ele contrata pessoas sem CLT. Então, as coisas estão interligadas. Falta de alinhamento, né? Falta de alinhamento, exatamente. O que a Sandra colocou, esse tema sustentabilidade, que ela utilizou o termo venda, mas, assim, as áreas de sustentabilidade, elas não podem ficar mais isoladas, tendo uma luta com uma bandeira sozinhas. Então, elas têm que partir para as outras áreas, têm que começar a conversar. E uma coisa que eu estou aprendendo muito nos últimos anos é criar um indicador que não é que faça sentido para mim, tem que fazer sentido para a área. Porque, fazendo sentido para a área, você vai conseguir ter um mínimo de um diálogo. Agora, eu chegar numa área comercial, falar de um indicador de trabalho escravo ou qualquer outra coisa, que não faça sentido para ele, que, no fim do dia, aquilo não vai interferir na vida dele, ele pode preencher, mas vai preencher por tabela, né? Uma coisa que eu vejo muito, que é um tema que a Sandra colocou, essa questão social, né? Que o ambiental é mais fácil de tangibilizar. Quanto você poluiu, quanto de água você conseguiu reutilizar, emissão de gases. O social é sempre mais difícil. A introdução que eu faço com o meu profissional da Promon, assim, vamos ter um relacionamento com a comunidade no entorno da obra. Vamos. Aí ele fala, mas por quê? Quanto vai custar? Qual o resultado? Aí ele fala, não vem me dizer que é para deixar as criancinhas do entorno da obra felizes, porque isso não vai ajudar a minha meta. Aí eu falo,
aquelas criancinhas podem embargar a sua obra. Aí aquilo começa a fazer sentido para o cara. Falou, embargar? Como? Tem Ministério Público, tem ONGs. Hoje, com as manifestações de junho, você percebeu que o movimento civil tem a sua relevância. Você vai querer ter isso na sua obra? Aí o cara começa a te ouvir, porque aquilo vai interferir, vai impactar no dia a dia dele. Eu acho que é isso. Eu vejo muito colegas da área de sustentabilidade criticando muitas outras áreas. Mas, ao mesmo tempo, eles levantam esse muro também. Eu acho que tem que baixar esse muro, humildade, entender o negócio da empresa, entender o dia a dia das outras áreas, para que, em conjunto, tenha um indicador que faça sentido para as duas partes. O que não dá para fazer é você chegar para um cara, mandar ele preencher 27 indicadores, sem dizer o porquê, o que você vai fazer com aquilo, e você só volta lá depois de um ano para pedir os mesmos 27 indicadores, e o cara não teve visibilidade nenhuma. Então, eu acho que tem um papel grande dos profissionais de sustentabilidade de buscar isso, de buscar as outras áreas e tentar ver como que esse tema está vinculado aos negócios das outras áreas. Né? Porque reclamar, brasileiro é craque em reclamar, principalmente dos outros. Né? Mas a gente tem que ter humildade de olhar o que a gente está fazendo para melhorar essa situação. Né? E se responsabilizar, né? Porque a hora que aparece no indicador, com certeza o gestor já sabia. Né? Então, é você abraçar. Né? A estratégia não pode ser discurso, a estratégia tem que ser visão. Eu acho que isso é o que a gente também aqui já está discutindo, que a sustentabilidade, de fato, tem que estar muito ligada no negócio e que a área de sustentabilidade ela teria que, de repente, servir como uma consultoria mesmo, que é o que você falou que você faz com as outras empresas da Promon, como é o cara que entende dessa questão de como lidar com a comunidade, mas que o importante é, no final, todo mundo querer fazer o melhor da operação, ou que a empresa está lá para fazer. Né? Então, é como que cada área, a de suporte e as áreas fim mesmo, conseguem funcionar e fazer a máquina girar para conseguir ter os melhores resultados, porque o caso, por exemplo, da British Petroleum foram impactos ambientais e para as pessoas muito ruins, e isso a gente arremete muito com sustentabilidade, mas foi a operação não deu certo. Né? Então, é isso que a empresa está lá para fazer. E também é isso que a empresa precisa pensar em qual que é o papel dela para a sociedade. Né? Ela está lá para fazer o quê? Só para ganhar dinheiro? Não deve ser. Né? Ela está lá, sim, para ganhar dinheiro, mas para prestar algum serviço para a comunidade ou para fornecer algum produto que satisfaça alguma necessidade da sociedade. Então, isso também está bem interligado. Né? Qual que é o papel dela e como que ela consegue pensar de uma forma mais coletiva mesmo, de uma forma mais integrada, pensando tanto nas várias caixinhas que tem dentro da empresa, né? Como, no final, como que aquela empresa funciona para a sociedade como um todo. Né? Bom, gente, agora o Diogo está funcionando? O outro? Tá. Passa aí para a turma. Estando... Passa aqui para o Módica. Lá. Alô, meu nome é Módica, José Eduardo Módica. Eu sou engenheiro consultor da Transpetro, né, sou funcionário da Petrobras há 35 anos. Primeiro, parabéns pela apresentação de vocês, foi muito boa. E eu tenho uma pergunta para a Sandra e uma para o Fábio. Para a Sandra, com relação, você disse que entrevistou a média gerência nas empresas para saber sobre os indicadores. Quando você poderia, vamos dizer assim, olhar os relatórios das empresas. Né? Então, a pergunta para você é assim, se você encontrou alguma
alguma coisa que contradissesse, né? Quer dizer, o pensamento dos gerentes com os relatórios, se você chegou a fazer alguma análise nesse sentido. Se o pensamento, se o que o pessoal fala é divergente do que os relatórios mostram. Né? E, para o Fábio, a pergunta é a seguinte: você comentou que faz análise de relatórios, tem diversos indicadores, e comentou sobre uma obra, sobre a obra de uma forma geral. Quando você analisa os indicadores da obra, porque a sustentabilidade, você analisa, vamos dizer, a atuação da empresa como um todo, a atuação numa empresa. Você monta lá uma empresa que tem um processo, você vai analisar a sustentabilidade dessa empresa como um todo, de todos os seus processos. E aí você está analisando só a fase da obra. Então, eu queria saber como que é isso. Se você, quando você fala nos indicadores, se você está falando de indicador de operação da Promon, né, como a Promon atua, ou se você está falando nos indicadores de obra a obra, só no período de obra, porque depois a empresa é entregue e ela vai ser gerida. Bom, da pergunta que foi feita sobre o que está no papel lá do relatório de sustentabilidade com as entrevistas, né? Na verdade, os modelos de relatório de sustentabilidade são modelos, né? Então, tem lá o questionáriozinho, os indicadores para serem preenchidos e tal, e, no final, a gente consegue o resultado do indicador. E aí, quando eu fui falar com as empresas, eu encontrei daquelas 4 caixinhas aqui, né, que não tem só o relatório de sustentabilidade para medir o que está acontecendo com a sustentabilidade, né, para medir as principais ações e consequências, mas que tem outras formas de você conseguir acompanhar a sustentabilidade dentro da empresa. Então, o meu foco nas entrevistas foi perguntar mais no contexto organizacional, no dia a dia, na estrutura, como que aquilo estava sendo tratado. Então, foi uma forma bem complementar daquilo que estava diretamente no relatório. E aí dá para achar evidências e nuances de isso aqui é mais importante, porque isso aqui está na nossa estratégia, isso aqui entra na avaliação de desempenho da nossa área. Então, isso aqui é muito fundamental. E aí esse indicador aqui está ligado com aquela outra área também. Então, é nosso, é dessa área e da outra área. Então, eu acho que traz uma forma bem... Foi bem complementar. E nesses outros sistemas de indicador de desempenho, né, que são o sistema de indicador da área, depois o de bonificação do indivíduo e o de projeto, né, de avaliação de projeto, eles são muito mais ligados ao negócio, né, porque aí foi a empresa mesmo que criou, a partir da necessidade dela e dos processos dela, para fazer aquele indicador se encaixar no dia a dia, né? Mais do que o relatório de sustentabilidade. Ele é padronizado, já fica, principalmente, por exemplo, na Promon, que é uma empresa de projetos, né? Ela não é uma empresa que fabrica um produto físico no final, então já o relatório GRI já dá para usar, mas não está tão adaptado para empresas desse tipo. Então, ficou mais essa contribuição, né, para as entrevistas. Acho que uma coisa interessante de dizer, pegando o link do relatório, o relatório é uma parte desse processo. E eu, pessoalmente, eu acho uma riqueza grande a primeira parte, que é a gestão. Então, quando a gente olha o relatório de GRI, as pessoas comentam muito do relato. O relato é em virtude de toda uma gestão, de toda uma identificação, de todo um trabalho de mapeamento. Então, quando a gente olha o relatório, a gente está olhando o papel lá, as informações, mas tem um trabalho, e esse trabalho é que a empresa faz conforme o direcionamento dela, né? Então, isso é um ponto, acho que, importante. O outro, Módica, como a Sandra já me ajudou a responder um pouco da pergunta. Os relatórios, por exemplo, o relatório de sustentabilidade da Promon, ele é de âmbito corporativo dos escritórios.
nas obras, aí tem é um laboratório só para falar. Nas obras, a Promon nunca entra sozinha, entra sempre em consórcio com outras empresas, tem toda uma dinâmica. Mas o que eu posso te dizer é assim, existem indicadores de obras que estão vinculados a uma planilha de identificação de impactos e aspectos de sustentabilidade dentro daquela comunidade. A primeira coisa que a gente faz é fazer esse mapeamento. Tem uma planilha, num processo que já foi feito, e a gente identifica onde são os pontos mais significativos, sociais e ambientais. Baseados nessa planilha, nesse trabalho, que demora um tempinho razoável, a gente cria os indicadores para aquela obra. Porque tem que ser... Não pode nem ser setorial. Porque você fazer uma refinaria em Araucária não tem nada a ver de você fazer uma refinaria em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. A realidade socioeconômica é diferente, a realidade ambiental é diferente. Eu acho que aí tem até um pouco de preguiça, não sei se é esse o tema, de fazer um relatório que caiba para todas as operações, para todas as localidades. A gente viu assim, o indicador é o mesmo, mas às vezes ele é mais eficaz ou menos eficaz. Então você tem que conhecer aquela realidade socioeconômica, conhecer aquela comunidade. Eu atuo na parte social e eu falo, olha, esse indicador faz sentido no Rio de Janeiro, em Belém do Pará não faz sentido, a gente vai ter que criar. E não é nem mérito nem para um nem para outro, são realidades diferentes. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Ah, é verdade. Obrigado. E tem a questão do próprio sustentômetro, que a análise da proposta. Então, não é que a Promon já fechou o contrato e vai fazer. E no sustentômetro tem uma coisa interessante, que ela não analisa só o período da obra. Que a Promon fica de 2 a 5, 6 anos numa localidade para fazer uma obra. O sustentômetro analisa toda a operação. E é um desafio enorme. A gente ficou quase uns 2 anos elaborando o sustentômetro e logo mais ele vai passar por uma nova revisão. E aí a gente, para medir esses indicadores, tem alguns temas que a gente visitou. Aí tem o trabalho de um membro da equipe, que é o Carlos Inck, que é o mais acadêmico da turma. Ele pesquisou vários indicadores, IBGE, MEC, indicadores europeus, americanos, japoneses, e conseguiu mapear os temas mais críticos. Mas, de novo, a gente precisa olhar para a comunidade e precisa olhar para o empreendimento que a gente está fazendo. E, nessa etapa, as informações que a gente tem são muito poucas, que nem o cliente sabe. E até uma coisa interessante, eu, na parte social, eu consegui identificar que, muito próximo do empreendimento grande, tinha uma comunidade quilombola. E nem o cliente se atentou a isso. E aí esses indicadores, quando você fala isso, o cliente começa a olhar, pô, isso está gerando valor para mim. E se está gerando valor para o cliente, está gerando valor para a empresa. E se está gerando valor para a empresa, essa resistência que as outras áreas diminui e traz você. Fala, olha, vem aqui que você me ajudou naquela outra, quero ver se você consegue me ajudar nessa. Porque tem que fazer sentido, tem que gerar valor. Eu acho que tem empresas que têm 1000 indicadores, mas eu acho que uma boa pergunta é falar, quanto desses indicadores estão gerando valor para a empresa? E não é só o valor econômico. É valor reputacional, gestão de riscos. É uma coisa que eu bato muito na tecla. Os indicadores de sustentabilidade nada mais são que gestão de risco. Fazer um empreendimento ao lado de um quilombola, aí quando você vai visitar o curso de gestão de risco, a parte ambiental tem, porque a legislação ambiental brasileira é uma das mais rígidas. Se é praticada ou não, não vou entrar nesse mérito aqui, mas é uma legislação muito avançada. A parte social, não. Então, se não é legislação, ninguém olha. Mas o risco está lá, de uma maneira ou de outra. E você tem que mostrar isso para as pessoas que estão lidando com esse empreendimento. Falar, ó, me chama na próxima, porque essa aqui eu consegui ver aos 47 minutos do segundo tempo. A outra pode ser que eu não consiga ver. E aí você vai ter um prejuízo depois. Aí eu acho que o indicador começa a fazer sentido para a empresa. Mais alguém?
Boa tarde. Meu nome é Davi Ronco. Eu sou professor de cursos de MBA e consultor na área de gestão de negócios, gestão de projetos e gestão de TI. E a minha pergunta vem bastante ao encontro do questionamento, da reflexão do Fábio. E eu estou amadurecendo isso daí em função até do meu trabalho de mestrado. E é sobre aprendizagem organizacional. Você falou de indicadores, a Sandra também falou, e eu queria ouvir de vocês o que vocês percebem sobre a preocupação das empresas com aprendizagem organizacional. Porque, igual você falou, ter indicadores é uma coisa, agora, o que eu vou fazer com eles? Então, por exemplo, se eu pegar um indicador e fizer uma reflexão sobre ele, talvez eu vá tirar muitas conclusões para me economizar muito trabalho no futuro e que talvez gere bastante valor para a empresa. Mas eu tenho uma percepção, e eu queria compartilhar com vocês, de que as empresas não estão muito preocupadas com o aprendizado. Ou seja, as empresas estão muito preocupadas com o resultado. Eu preciso de resultado a qualquer custo. E o dia a dia das empresas traz muita oportunidade para o aprendizado. Se a gente remeter aí a início dos anos 90, quando o Peter Senge publicou a Quinta Disciplina, a gente vai ver que aquilo é altamente atual hoje. Né? E eu queria entender de vocês como que vocês perceberam isso, a Sandra no trabalho dela, né? E o Fábio no dia a dia dele, até em cima do questionamento sobre a British Petroleum, né? Se aquilo que aconteceu lá, de repente, não foi uma falta, né, de um foco no aprendizado organizacional. Bom, essa questão de aprendizagem organizacional, ela é, de fato, bem importante para essa discussão de sustentabilidade, porque nas empresas, pelo menos as que, da percepção que eu tenho, essa questão de sustentabilidade ainda está crescendo. Com certeza, os profissionais estão buscando muita informação fora, estão querendo correr atrás de muita coisa, né, de informações sobre esse assunto. Então, e aí o processo do cara aprender, maturar, processar e começar a transformar isso em ações e começar a disseminar essa informação, eu acho que é fundamental e ainda precisa... ainda tem oportunidade para acelerar esse processo, né? Acho que, por enquanto, do que eu percebi, as empresas estão tentando, estão ainda batendo cabeça. E a gente fala em empresa de uma forma meio genérica, mas eu conversei com pessoas, né? Então, no final, são as pessoas que aprendem e tentam ensinar os outros e tentam manter aquele conhecimento para as próximas, para a equipe e para as outras equipes. Então, eu vejo o esforço, né, nessa visão bem específica das pessoas de aprender e tentar fazer o que elas estão aprendendo, processos, fazer aquilo formalizar de uma forma aderente para o dia a dia dela. E aí eu acho que isso, quando começar a trazer os resultados, trazer valor e falar, putz, ainda bem que tinha esse processo me ajudando, aí a coisa vai começar a consolidar um pouco mais e disseminar para as outras áreas, né? Que nem a gente tem falado bastante, que sustentabilidade não é uma caixinha que é uma área isolada da empresa, né? Tem que estar em qualquer processo, em qualquer... Essa lógica por trás, né? Teria que estar em qualquer processo, em qualquer ação tomada pela empresa. Eu vejo que a empresa perde muito nessa questão do aprendizado organizacional devido à fragmentação dos conhecimentos e à fragmentação como ela é estruturada. Então, a área de marketing tem a sua própria estratégia,
a área de comercialização tem a sua própria estratégia, a área de produção tem a sua própria estratégia, e essas áreas não se juntam para trocar. Eu vejo isso um problema muito generalizado nas empresas. Falta muito diálogo. Para ter aprendizado, antes tem que ter diálogo, porque se as pessoas não dialogarem, não tem aprendizado. E quem poderia mover esse tipo de diálogo dentro das empresas são os líderes das empresas. Os líderes que eu conheço, não só da Promon, mas líderes das empresas que eu compartilho, que eu tenho colegas que trabalham lá, eles estão estressados de tantas demandas, de tantas cobranças de curtíssimo prazo. Eles não têm tempo para pensar. A Marli colocou a questão de longo prazo. O cara tem que matar um leão por dia. E ele, às vezes, se ocupa em questões operacionais. Então, há uma falta de uma estruturação mais adequada. Eu vejo que os líderes hoje, que são essas pessoas que deveriam trazer o aprendizado organizacional, que deveriam trazer novas perguntas para levar as empresas a avançarem a pensar daqui 10, 20 anos, eles não conseguem. E não conseguem porque eles não querem. É que eles são tão demandados que eles ficam sobrecarregados. Mas eu compartilho da mesma visão. Eu acredito que essa fragmentação, a empresa perde muito com ela. E eu conheço algumas histórias que as empresas cometeram o mesmo erro seguidamente por falta de diálogo, por falta de olhar para o colega do lado e conversar. E isso não é empresa, são pessoas. Como a Sandra colocou bem, a Promon não é um ser que veio de Marte. Assim. A Promon é composta de pessoas, assim como a Transpreto é composta de pessoas. Então, o que eu vejo que acontece nas empresas é quase que um retrato da sociedade, né? Eu tenho uns priminhos de 8, 9 anos, eles só conseguem falar 14 caracteres, 140 caracteres, né? Porque hoje a comunicação é assim, né? Hoje, para você sentar numa mesa para conseguir conversar de um projeto que deu errado, é um parto, né? Ninguém quer. A primeira coisa, ninguém quer, né? Deu errado, esquece, ninguém tem culpa. E quando tem essas reuniões, é para achar o culpado, né? Foi você que fez. E isso não valoriza, né? Isso não valoriza o conhecimento. Por que deu errado? Às vezes, uma lição aprendida de um projeto que deu errado vai te alavancar vários projetos lá na frente. Então, eu não sei se é uma questão cultural do Brasil, dos povos latinos, mas eu vejo isso com uma perda para as empresas. Até esse tipo de debate entre empresas e academias, né? Existe sempre uma rixa que, quando eu falei que eu vinha participar de um debate na Poli, né? A pessoa, é teórico, você vai lá, não sei o quê, não vai ajudar em nada. É essa visão míope que não faz as coisas avançarem. Então, eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas assim, eu acho que a empresa perde muito e não consegue mapear essa perda, porque ela é intangível. Então, as empresas têm que começar a criar indicadores, mensuração, para identificar esses ativos que são intangíveis. Como é que você consegue mensurar uma lição aprendida? Não sei, mas eu acho que tem toda uma academia, profissionais acadêmicos qualificados para ajudar a desenvolver isso, né? Nós temos tempo para uma última pergunta. Rapidinho. Giancarlo, prefeito de Registro, pesquisador PNPD da CAPES aqui na produção. Eu não tenho nenhuma pergunta, não. Vou só parabenizá-los pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu imagino aí a dificuldade que vocês encontram pelas frentes que vocês têm que avançar. É um tema que realmente está muito no início ainda, que no Brasil, pelo menos, para ser trabalhado. Me lembra um pouco pesquisas que eu fiz há quase 20 anos atrás, com alguns colegas, 2 já até falecidos, tanto tempo que faz, professor Zaccarelli, professor Rui Leme, que foi um dos fundadores aqui da escola,
sobre definir o que era sucesso numa empresa. Imagine isso, até hoje não consegue fechar. Imagine fechar indicador de sustentabilidade. Eu acho que isso vai demandar um certo tempo e, principalmente, conscientização, né? Agora, os bons indicadores, acho que uma boa pleiade de indicadores é um número pequeno. É parecido com a Constituição americana, né? Tem 7 artigos, 8 artigos, né? Não a brasileira, que tem 90 e tantos artigos, ou algumas europeias também tão grandes. E saber trabalhar com isso e entender, né? Mas tem um caldo cultural ainda complexo aí para ser explorado e muito estressante. Mas vale a pena, parabéns para vocês dois, para a Sandra, que está tentando quantificar isso daí, né? E para você da Promon lá, que apesar da Promon ser uma empresa de engenharia 3As, né? Triple A, mas imagino a batalha que você deve ter lá dia a dia internamente. Parabéns, só isso. Obrigada, Giancarlo. Eu acho que agora a gente vai conduzindo para o final do fórum. Então, eu acho que desse final de discussão, eu acho que me suscitou aí para o fechamento. Primeiro, até pegando o gancho aí do Giancarlo, o que é sucesso organizacional? Com certeza, aquele teu trabalho precisaria ser refeito, porque os parâmetros eles são contemporâneos, né? Então, e eu acho que esse amarra com a questão organizacional e de aprendizagem. Por quê? Porque uma corporação tem pessoas que são de diferentes gerações e que a questão da sustentabilidade tem uma percepção completamente díspare de um ambiente para o outro, culturas diferentes têm uma percepção de relevância desse tema também diferente. Então, quando a gente pensa numa cultura organizacional que tem toda essa diversidade, essa pluralidade, você conseguir uma visão síntese de sustentabilidade e enxuta, né? Pensando nos indicadores de resultado, no mapa estratégico, né? Porque a gente costuma falar, indicadores, se você pensar no GRI, boa parte desses indicadores, ou do ethos, eles são indicadores direcionadores, eles não são indicadores de resultado, de sucesso, né? Então, que é o que a gente chama na literatura de performance leading lagging indicators, né? Os indicadores direcionadores que eu vou movimentar a ação a partir dele, eu estou pondo ele porque eu quero que ele direcione a ação para uma determinada meta, um determinado resultado. E os lagging, vamos olhar uma síntese a partir de uma perspectiva. Um prospecta o futuro, o outro olha para o passado e fala, pô, conseguimos sucesso ou não, né? Então, em geral, os de resultados são enxutos, é o mapa. E os direcionadores são mais amplos, né? Porque eles têm que ter a diferença de setor, de unidade de negócio, de área, etc. Então, a gente tem que trabalhar nessa questão da cultura organizacional, na questão da aprendizagem que foi levantada, mas também no esforço de desenhar, né, esse sistema de forma que a gente preserve, né, toda a singularidade de cada organização, mas mantenha níveis mínimos, né, padrões mínimos, para que isso não vire uma panaceia, né, porque se não tiver o qualificador, o discurso sustentável vira sempre uma panaceia. Então, tem, sim, parâmetros mínimos para que uma empresa se diga sustentável ou não, né? E a partir daí, aí sim é estratégico. Aí cada uma vai usar isso da melhor forma possível, né? Então, queria agradecer muito, né, a Sandra e o Fábio pelas apresentações e vou dar para vocês, então, o microfone para os seus últimos comentários para a gente encerrar o fórum. Obrigado, Marli. De novo, queria agradecer. É sempre muito rico. Eu acho que esse é um espaço que você comentou de aprendizagem organizacional. Esse é um espaço de aprendizagem. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer mais. E o meu único ponto é... Acho que as empresas precisam ter humildade e coragem de falar que elas não são sabedoras de tudo, que elas não têm todo o conhecimento, que elas não são sustentáveis, porque hoje eu não conheço uma empresa que possa bater no peito que é sustentável, porque a gente nem sabe direito o que é uma empresa sustentável. Eu acho que está faltando humildade e coragem de a gente debater mais esses temas e não ficar frustrado porque a gente não tem uma resposta agora. Eu acho que a gente deve ser frustrado de não fazer a pergunta certa. Eu acho que é isso, e mais uma vez agradecer pela oportunidade. Bom, eu queria também agradecer a oportunidade de poder divulgar um pouquinho, discutir um pouco mais, né, sobre esse tema que eu acho
que eu acredito mesmo que é muito importante para as empresas e para a sociedade, né, como um todo. Agradecer Isso, exatamente. Eu continuo pesquisando na área de sustentabilidade, agora no doutorado. E essa parceria com as empresas é fundamental para quem está aqui na academia. O que adianta a gente ficar infinitas horas discutindo sobre o tempo e o vento se a empresa vai chegar e falar assim, mas o que isso aqui tem a ver comigo? A gente só faz sentido se a gente fizer sentido na prática para as empresas, que eu acho que é essa parceria ganha-ganha que é fundamental. E sustentabilidade tem muito a ver com engenharia de produção, né? É um negócio em tudo que a gente aqui aprende de melhorar os processos, de fazer as coisas da melhor forma, organizar, estruturar as organizações e tal. Então, essa discussão de sustentabilidade ela é interessante, fundamental, e eu acho que tem muita coisa aí pela frente que dá para a gente descobrir e ir caminhando juntos. Bom, gente, então agradeço muito a participação de vocês, do pessoal que está aí online. Lembrando que a gente vai pôr os vídeos também nas próximas semanas e as apresentações de vocês no site. O próximo fórum, eu não lembro de cabeça, acho que está passando ali, vai ser dia 24 de abril. A gente vai contar com o Luiz Augusto dos Santos, ele foi um dos presidentes do PMI São Paulo. E nós vamos falar um pouquinho da nova edição do PMI, a 5ª edição, e vamos apresentar aí algumas tendências em gestão de projetos. Ainda não definimos o debatedor de empresa, mas em breve vai estar no site também o debatedor. Mas o dia já está agendado, é dia 24 de abril.